A paz do Senhor para a igreja. Vamos abrir no tema Provérbios 14, 1. Provérbios 14, 1. Todos encontraram? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a derruba. Poder sentar. Amados irmãos, é uma grande alegria estar aqui, mais uma vez. Eu agradeço ao pastor, sua esposa, a irmã Karine, todas as irmãs, liderança. Parabenizo as irmãs. Deus em Cristo Jesus prossiga abençoando. Eu sei, hoje é o primeiro dia, né? Então, não pretendo esgotar o texto. Sei que o Senhor sempre fala nessa casa e vai continuar falando. E esses dias não serão diferentes. Quero trazer apenas uma introdução. Primeiro, eu não vou demorar. Uma introdução sobre a sabedoria de Provérbios. E um pouquinho sobre esse verso tão conhecido de Provérbios que perturba ainda no século XXI algumas mulheres. Provérbios é um livro sapiencial, de sabedoria, hebraico, está nessa posição. Não é um livro doutrinário, não tem como base doutrinar. É um livro que basicamente traz preceitos da literatura hebraica, da cultura hebraica, e a sua forma de entender sabedoria. Seu primeiro público, ou primeira audiência, não foi mulheres. Mulheres não tinham acesso a conhecimento. O livro foi compilado, vamos colocar assim, com vários provérbios, ainda tem muitos outros que não foram colocados aqui, para a primeira audiência, jovens rapazes, a parte da adolescência, até o início da fase adulta. Estes tinham acesso a conhecimento. Hoje, a audiência aumentou e mulheres têm acesso. Mas a primeira audiência, mulheres não tinham acesso a este livro. Por isso, vê-se um refrão neste livro: filho meu, filho meu. Por quê? Porque não bastava ter provérbios na boca de jovens rapazes. Era preciso ter certeza que esses jovens conseguiam entender estes provérbios. E então, para isso, era levantado mestres. Mestres eram como pais ensinando filhos. Por isso, a relação deles era de pai e filho, mestre e discípulo. Por isso, vemos repetido: filho meu. Esse livro compilado com o tema principal de sabedoria começa e termina com o temor. Já falei um pouco aqui nessa igreja sobre sabedoria, que eu me lembro uma vez. Começa e termina com o temor. Lá na sessão da tão temida mulher virtuosa, e no verso 8, 1. Por que eu falo assim? Porque não existe capítulos e versículos em Provérbios, assim como nos Salmos. Para facilitar a compreensão, a gente pode falar. Mas, basicamente, não existe capítulo e versículo, porque são provérbios. Então, lá em Provérbios 1, 7, fala do temor como o princípio da sabedoria. Traz a ideia de parte principal. Sem essa parte principal, não há sabedoria. Finalizando o poema sobre a mulher virtuosa, nós temos que a beleza e a formosura passa, mas a mulher que teme, esta é louvada. Abre e termina com o temor, parte principal, princípio. Quem não tem o princípio, não tem o meio e não tem o fim. Há alguns jogos de palavras que dificultam, às vezes, o entendimento de muita gente. Mas quero facilitar para você, para a gente fechar e não haver dúvidas.
O ensinamento principal do livro é sobre sabedoria, mas não uma sabedoria como dom. Nós temos alguns termos neste livro, logo no início, porque esse livro é escrito para ensinar sabedoria. O termo é para ensinar alguém a saber viver bem. Não é viver apenas, mas viver bem. Hormar. Sabedoria para saber viver bem. Existem muitas pessoas que não são cristãs e sabem viver melhor que muitos crentes. Pela falta de sabedoria. Pela Bíblia, um cristão que não é sábio é uma antítese. É uma contradição. Porque a Bíblia, ela trata dessa sabedoria o tempo inteiro. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios e ele diz para que a igreja andasse de maneira digna, de forma sensata e não como nécios, discernindo todas as coisas. Jesus Cristo, quando fala no Sermão do Monte, assim como na parábola das 10 virgens, ele faz um contraste entre a sabedoria e a tolice, entre quem é sábio e quem é tolo. E ele fala exatamente de uma forma bem interessante na parábola das 10 virgens, colocando-as juntas. São 5 loucas e 5 prudentes. Estão juntas. E por que Jesus enfatiza isso? Não vou pregar sobre a parábola, tá? Mas vou falar sobre o que gira em torno disso. Quando as 5 virgens prudentes estavam colocando reserva, as loucas não colocam, basicamente, podemos inquirir ali que as loucas podem ter pensado que loucas eram as prudentes, porque não havia necessidade de levar reserva. Então, as prudentes poderiam se sentir um ser de outro mundo. E, sentindo-se influenciadas, não levassem reserva. Porque a capacidade do tolo é zombar da sabedoria. E então começasse a dizer, para que isso? Que bobeira. Olha, aqui ninguém está levando. E então, pode-se dizer que as 5 loucas pode ter começado a partir daí. Uma louca que acaba contaminando as outras 4. Não vou levar mesmo não, para quê, né? Vou pagar mico. Não tem necessidade. Mas você vê que 5 prudentes estavam junto com as loucas, mas não deixaram de fazer o que queriam fazer, porque outras não estavam fazendo. A sabedoria basicamente é essa. É saber quem é, o que quer. Quando Jesus vai lá, a gente vai lá para o Sermão do Monte, no capítulo 7, quando ele finaliza o seu discurso que é tão rejeitado por nós, porque é um discurso duríssimo. A gente gosta de Paulo pregando, Moisés pregando, Pedro pregando, Elias pregando, nada contra. Mas Mateus 5, 6 e 7 é Jesus pregando. A palavra dando palavra. Ele fecha. E ele diz assim, bem, aquele que ouve e pratica, eu posso comparar ao homem que construiu sua casa sobre a rocha. É sábio. Mas aquele que ouve e não pratica, o tolo, eu posso compará-lo ao homem que construiu sua casa sobre a areia. Por que Jesus está falando isso? Porque nós estamos em um conceito hebraico, uma cultura judaica. Qual é a cultura da sabedoria judaica? Não existe sabedoria teórica. Não adianta ouvir para se tornar inteligente e culto, se eu não conseguir encarnar aquilo que eu ouço. Só sou mais inteligente, mais culto. Posso me aparecer, né? Tem pessoas que sabem onde estão vários versos da Bíblia, capítulo tal, verso tal, e você fica, uau! Mas quando você vai para a vida dele, ele não é uma Bíblia que anda.
Isso é mero conhecimento abstrato, não serve para nada. Então, quando a gente vai para o livro de Provérbios, a gente começa a entender o que é sabedoria. Tiago, que bebe dessas fontes de Provérbios, ele explica muito bem, a gente parece que ele está se perdendo. No capítulo 1, ele diz assim, olha, fiquem felizes por vocês passarem por provações. A provação, ela sempre vai chegar a um ponto bom na vida do cristão. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, deliberadamente, e não lança em rosto. Parece que ele falou de uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Não, se a sua Bíblia aí tem no meio algum subtema, esquece, isso daí é editora. Não existe subtema dividindo isso aí. O que Tiago está explicando é, tem muita provação que a gente passa desnecessária, porque está passando, não porque o diabo está pegando ou porque Deus está diretamente provando. Entramos em algumas provações por nossa culpa, por nossa falta de sabedoria. E então ele explica, quem tem falta de sabedoria, vai até a Deus, peça a Ele, que Ele dá. Porém, não é um dom. Esse tipo de sabedoria não é dom. Não estou falando de dom. Eu não estou falando da sabedoria dos homens que construíram o tabernáculo. Receberam um dom para se tornarem sábios na execução do planejamento. Não. Essa sabedoria aqui é musar. Treinamento. É algo que tem que ser trabalhado. Então, quando você pedir sabedoria a Deus, não espere receber um choque. Ou receba. Não gosto dessas coisas, igreja. Sou crente velha, sou chata. Receba não. Não é fácil assim, não. Muito pelo contrário. Receba e aí, vai fazer o quê? Não, senhor. Somos racionais e inteligentes. Quando você pedir a Deus sabedoria, fique esperto. Ele vai te dar treinamento. Ele vai te dar exercício. Nem Salomão recebeu essa sabedoria de graça. Muito pelo contrário. Quando ele pede sabedoria, no outro dia, 2 mulheres, um único filho. Sabe aqueles momentos que parece que quanto mais tu ora, piora? Não é que Satanás está apertando o cerco ou Deus está piorando, não. Ele está respondendo a tua oração com exercício. Fica esperto. Era como se Deus estivesse dizendo para Salomão, aproveita para treinar a sabedoria que eu te dei ontem. Coloque em prática. Senhor, mas o que eu faço? É por isso que se você pede para Deus, me ensina a amar. Eu morro de rir com isso. Você não vai amanhecer uma Madre Teresa de Calcutá. O Senhor vai colocar gente insuportável perto de você. Se você pede a Deus paciência, Ele vai fazer o seu filho tirar sarro com a tua cara. Vai deixar. Sim. Se você pede a Deus para te ensinar a perdoar, você vai ser traído. Você vai ser decepcionado. Não existe aprendizado de perdão sem precisar perdoar alguém. Isso é loucura. Tinha um hino que minha mãe cantava quando era criança, que eu tinha pavor desse hino e ainda tem. Escute bem, quando eu era criança, em Madureira. Senhor, faça um concerto em mim. 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 Me ensina a amar e perdoar. E ter comunhão com meu irmão. Me dê as asas da humilhação. E purifica o meu coração. O que é que você espera com isso?
Senhor, me dá calma. Ele vai te colocar num mar bravio. Porque bons condutores não são feitos em mares calmos. Senhor, me dá paciência. Se prepara. A paciência é uma árvore de raízes amargas, mas com fruto doce. Me dá paciência de Jó, Senhor. Tem certeza? Não existe sabedoria sem treinamento. O maior treinamento, casamento. Casamento. Porque é muito fácil você dizer, eu até perdoo o fulano, mas ele lá e eu cá. Mas e quando você tem que deitar do lado da pessoa que te perturba? Não adianta ir para o sofá não, querido. E nem virar de costas ou colocar travesseiro no meio. Uma palavra é colocada e Pedro explica muito bem, principalmente para os homens. Vou falar para os homens também. Tem um hino aí, sou muito enjoada com hino. Deus não rejeita a oração. Rejeita sim, rejeita sim. Maridos, tratai as vossas mulheres como vaso mais frágil. Coabitai com ela com entendimento, como coerdeira da vossa salvação, para que as vossas orações não sejam impedidas. Casamento é teste, não é para meninos. Meninos que casam destroem mulheres. Meninas que casam destroem homens. Casamento é para gente grande. Gente grande. Provérbios abre um leque enorme. Trabalha com contraste. Irmãos, eu não tenho como falar sobre tudo, mas eu vou fechar já. Trabalha com contraste. Não existe sabedoria judaica sem contraste. Por isso a mulher sábia edifica, mas a tola, entenda, o livro não foi escrito para mulheres. Então por que está falando? Se eram jovens que estavam ouvindo, por que tem tanto sobre mulheres? Porque uma forma de você prender a atenção de homem é falando sobre mulher. Irmãos, eu sei que é estranho, mas é. Por isso que o mestre está ensinando aos seus discípulos. Cuidado quando for escolher uma mulher. E um dia a gente conversa sobre Provérbios 31, não é nada disso que você pensa. Não é nada disso. Mulher virtuosa, literalmente não é isso. Eshet Haril, mulher guerreira, mulher exemplar, mulher soldada. Totalmente diferente. Na realidade, vou explicar rápido, não vou dificultar. Quem não entender pode me perguntar depois que eu explico melhor. Há aqui figuras de linguagem. Uma delas é personificação. O que é personificação, Esther? É quando você pega algo abstrato e trabalha nele no concreto. Então, há aqui a sabedoria de diversas formas. Ela falando e ela em forma de uma mulher. Provérbios 31, 10 ao 31. É a sabedoria personificada em uma mulher. De todos os capítulos, vamos colocar assim, os 30 é um mestre ensinando a um discípulo. O 31 é uma mãe aconselhando um filho. Então ela está falando para ele: seja homem. Por quê, irmãos? Rápido. Eu não posso me perder, senão a gente não vai embora hoje. Rápido. Salmos também trabalha com esse contraste. Se você quiser entender Provérbios, é só você ler a conclusão, Provérbios 31. Tudo que está escrito nos 30, está ali no 31. Se você quiser entender Salmos, é só você ler o Salmo 1. Tudo que está no Salmo está ali. Se você quiser entender o Evangelho de João, leia o capítulo 1. Está tudo ali. Salmo 1 explica o
que é sabedoria? Como? Alguém se torna sábio pelo que faz e pelo que evita. Não somente pelo que evita e não somente pelo que faz. Bem-aventurado o homem que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Evita. Antes, o que faz? Tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O que resulta será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujo dá o seu fruto na estação própria. E tudo o que ele faz, prosperará. Alguém é sábio pelo que evita e pelo que faz. O resultado disso é sabedoria. Então, primeiro, essa mãe aconselha: não seja dado a vinho. Evita mulheres que gostam de tomar as forças do homem. Governe com sabedoria para pobres e ricos. Mulher soldada, quem a achará? Então, primeiro ela bota o parâmetro. Antes de você querer que a sua mulher seja submissa, seja o homem de Efésios, que morre por ela. A submissão é uma resposta ao amor. Um homem que não se ama uma mulher, nunca vai encontrar uma mulher submissa. Não adianta. Vai encontrar alguém que vai bater de frente. Um dia a gente conversa sobre Gênesis, sobre a disjutora idônea. Vocês vão conseguir entender melhor Efésios, e o apóstolo Paulo, ele não é machista, muito pelo contrário. Não vim tratar sobre isso hoje. Mas então a mãe está aconselhando o filho. Essa mulher aí não é para qualquer homem, rapaz. Está colocando um padrão elevadíssimo do que é sabedoria. Ó, sabedoria é isso aqui, ó. E no final ela diz: a beleza passa, tá, filho? Se você procurar uma mulher só pela beleza, no final não vai sobrar muita coisa. Agora, uma mulher sábia, essa daí tu não vai se arrepender. É isso que a mãe está falando para seu filho. Parafraseando essa sabedoria, poderíamos dizer não que essa mulher de Provérbios não existiu. É um perfil, é um traço. Não existiu, não é como Débora, não é como Ruth, ela não existiu. É um perfil. Perfil de quê? É sabedoria. Nenhuma mulher alcança aquilo ali. Por quê? Porque não está falando de uma, está falando de várias. Como assim, Esther? Ela tem dinheiro, ela compra campo, ela trabalha fora. Os seus filhos e maridos vestem a roupa que ela faz. Não compra em loja. Ela não dorme à noite na roca fazendo a roupa. Ela traz o mantimento de longe. Ela não dorme. Preste atenção. Ela tem empregadas. Como isso, Esther? Seja o que você tem que ser naquilo que Deus te colocou para ser. Se é trabalhando fora, Deus te abençoe. Se é trabalhando dentro... Quem disse? Alguém me perguntou uma vez assim: você trabalha? Eu falei, nunca trabalhei tanto na minha vida depois que eu parei de trabalhar fora. Trabalhei ao todo 10 anos em uma empresa e uns quebrados de 5. Quando eu fiquei em casa, eu nunca mais parei de trabalhar. E você termina o dia devendo. Porque você arruma a casa toda. E quando tu olha, tá tudo sujo de novo. Aí alguém chega e diz assim: tá cansada de quê? Ficou em casa o dia todo? Aí tu olha e lembra que sabedoria é treinamento, né? Porque senão tu pega o chinelo e frau. Opa, lembrei, é treinamento. Seja o melhor que você pode ser naquilo que Deus te chamou para ser. Ponto. Isso é sabedoria. Há a personificação também da sabedoria no capítulo 8, que é confundido por muita gente. Eu amo aos que me amam e os que de madrugada me buscam Isso não é Deus falando. Isso é a sabedoria. Ok? Deus não está falando aqui. É a sabedoria falando. E ela está explicando o quê? Quem me busca de madrugada, quem acorda cedo para ler.
Quem ora de madrugada, nada contra quem ora de madrugada. Mas isso aqui não é regra. Tem um negocinho aí que me irrita. De madrugada a fila é menor. E desde quando? Vou falar. Deus precisa de fila. Para o rabacaravadara. Para! Deus não precisa de organizar nada em fila. Quem precisa é o ser humano. Deus é onisciente. Ouve você, não confunde a tua voz, seja qualquer hora. Para com isso, é disputa. Eu já vi crente disputando. Eu oro de madrugada, quando ninguém está orando. Eu oro a hora que eu tiver que orar, em todo o tempo. Provérbios não está falando disso, não. Provérbios está falando de outra coisa. A sabedoria está dizendo: quem me busca na madrugada. Como assim? Cultura judaica. Madrugada é início. É o romper de um novo dia. Começo. Então, a sabedoria está dizendo: quem me busca logo no início da vida, vai me achar mais cedo. Vai me achar mais rápido. Porque tolice e velhice não combinam. Você já viu um velho tolo? Você vai buscar um conselho. Você não consegue, você tem que acabar aconselhando quem deveria te aconselhar. Eu estava tratando desse assunto essa semana. Briga de nora e sogra. Vou falar. Rapidinho. E o ensinamento era: o casamento ensina a mulher a ser nora. Falei, não. Casamento ensina a mulher a ser esposa. Ser nora, não. O que é isso? Porque a nora tem que, a nora tem que, a nora tem que, a nora tem que, a nora tem que. A nora não tem que. Quem tem que é a sogra. Pode ficar com raiva de mim à vontade. Paulo escreve a Tito: mulheres mais velhas, ensinem as mais novas. Não há nada mais ridículo do que uma mulher idosa não tendo capacidade de ensinar quem está começando agora. Vou falar rapidinho, não gosto de pregar dando testemunho, porque senão você pode brigar comigo. E aí eu perder a razão. Agora a Bíblia não. Bíblia tu pode brigar comigo, porque quem vai perder é você. Estou pregando Bíblia. Nossa igreja, conjunto de jovens e banda, conjunto de irmãs. Uma de frente para a outra. Eu tinha 13 anos, nunca esqueci. Tinha uma irmãzinha que só sentava com as pernas. Nós, mais novas, de uma maneira bem discreta, começávamos a fazer assim, ó. Sabe qual foi a reação da outra irmã? Nunca esqueci. Estava aberta um pouco. Ela piorou. Mulheres mais velhas, joguem o mapa. E ensine as que estão vindo por onde elas têm que andar. Não combina velhice com tolice. Tem muita gente nova ensinando gente velha. Por quê? Porque começou a buscar tarde. A sabedoria diz: me busque logo, que tu vai encontrar mais rápido ainda. A sabedoria grita: eu estou disponível, só basta querer. Venham! Eu amo aqueles que querem me amar. Estou disponível. Mas aí o livro de Provérbios começa a contrastar. A mulher adúltera está na rua. E ela também está disponível. E quem os jovens escolhem? A adúltera e não a sábia. É esse jogo que o mestre vai fazendo para ensinar. O mundo odeia a Deus. Detesta Deus. Por isso você vê essa loucura aí fora. Essa doideira aí fora. O termo interessante para falar sobre tolice na língua portuguesa é idiota. Eu acho interessante isso. Uma pessoa tola é idiota. Por isso, se você está vivendo uma vida difícil e você está sendo diagnosticado com depressão, pare um pouquinho. Verifique se você não está cercado de idiotas.
Porque dependendo de quem você está cercado, você vai ficando depressivo. E aí toma ali remédio. Busque sabedoria para não se tornar igual a quem você vive. Um exemplo, não tenho como falar sobre tudo, é Rasquel, é Orma, mas eu gosto mesmo de Rasquel, que fala de Abigail. Sabedoria para saber conciliar conflitos. Irmão, deixa eu falar rápido. Existem 3 termos para tolo em Provérbios: Quesil, Evil e Nabal. Esse era o nome do marido de Abigail, Nabal. Então, Abigail e Nabal reflete isso. A sabedoria e o tolo vivendo juntos. E é interessante que a Bíblia diz que ela era sábia e formosa. Percebeu a ordem? Percebeu a ordem? E eu vou te mostrar por quê. Provérbios fala de algumas mulheres. A mulher sábia, a mulher adúltera, a mulher goteira. É melhor você viver embaixo de um teto com goteira do que dentro de uma casa com uma mulher rixosa. Por quê? Eu já passei por isso, goteira. É a noite toda. Clique, 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 clique. Aí, no ano que vem, nas novas chuvas, não vai ser só ela. Porque uma goteira inaugura goteiras novas. Clique, ploc, pluc, pluc, ploc, clique. Clique, ploc, pluc. Aí tu começa, caraca, essa goteira não estava aqui ano passado. Porque tem a capacidade de ir estendendo goteira. Salomão está dizendo que é melhor você ficar numa casa assim do que com uma mulher que fala a mesma coisa o tempo inteiro. O marido já sabe, já sei, agora vai falar da minha mãe. Irmão, eu tenho que falar. E agora vai voltar com o assunto de 20 anos atrás. Todo mundo já sabe o que a mulher vai falar. Ele vai à frente e ele diz... Interessante. Como um colar de pérola em focinho de porca. Assim é a mulher bonita, mas sem discrição. O que isso significa? Uma mulher bonita sem discrição, ela faz tudo de tudo para aparecer. Bota uma roupa para aparecer. Não senta, ela anda o tempo inteiro para mostrar o sapato que comprou. Ela se arruma para mostrar as suas curvas. De propósito. Ela faz de tudo para mostrar a que veio. E Salomão, e o provérbio explica o seguinte: é como pegar algo caro e colocar nas mãos de quem não dá valor. Discrição é saber se comportar. É não ser fútil. Apesar de ser bonita, não usar isso com futilidade. Você tem que saber o lugar que você entra. Tem lugar que não pede essa roupa toda, não. Mesmo que você tenha. Abaixa um pouquinho o padrão. Você está entrando no meio de pessoas que têm menos. Blush demais, acaba virando palhaço. Não é? Uma mulher que só tem beleza e não tem conteúdo, só segura alguém por 10 minutos. Depois de 10 minutos, ninguém suporta mais. Então, por isso que lá, quando vai falar de Abigail, fala que ela era sábia e bela. Porque uma beleza sem sabedoria só vai te trazer mais problema ainda. Mas uma pessoa sábia, seja ela linda ou com falta de muita beleza, ela vai ser feliz, independente do que alguém pensa ou acha dela. Isso que Abigail revela. O que é Rasquel? É saber com quem tu vive. E não ficar igual. Porque, irmãos, ela já sabia quem era o marido. Quando a notícia vem, se é teu marido, que você já está cansada, o que você faz? Maluco, desgraçado. Eu sabia, só podia ser ele. Eu vou matar ele, não é? Abigail faz o quê? Nem me assusto. Já sei que é isso aí que vai vir de lá.
Eu vou tomar minha providência aqui. Preste bem atenção no que eu vou explicar. Quando você é a parte mais fraca, você não bate de frente, você contorna. Porque quem bate de frente com um tolo, fica igual o tolo. Rapidinho, vou fechar. Já estou falando aí uns 40 minutos, rapidinho. Provérbios explica a diferença do sábio e do tolo. Eu coloco o inteligente no meio, para todo mundo entender a diferença. Provérbios 26 explica que o tolo não muda nunca. Não adianta tu bater boca com ele, não. Ele é como um cão que volta ao vômito. Vomita e come de novo. Vomita, está escrito lá. Vomita e come de novo. Vomita e come de novo. Ele pode apanhar, que ainda assim não aprende. Quando eu era criança, eu andava em lodo. Minha mãe dizia, não anda em lodo, Esté, tu vai cair. Eu caía. E ela dizia, agora vai aprender. Que nada, eu ia machucada de novo andar. A tolice, ela está muito ligada à imaturidade. Repetir erros e não cometer erros novos. Não é que você não vai errar, mas cometer o mesmo erro toda vez não é mais erro, é escolha. Você está escolhendo fazer. É diferente. Abigail, ela percebe isso. Capítulo 26 também revela. Não discuta com o tolo, do contrário, você vai se fazer igual ao tolo. E é interessante que quando você discute com o tolo, principalmente o tolo, ele é o que é tratado hoje na psicologia, narcisista. Ele consegue trabalhar o teu emocional para você explodir. Quando você explode, ele ri da tua cara. Para que isso tudo? Você não veio da igreja agora? Tá fazendo o que na igreja? Tu não é crente? Ele consegue fazer você, que está reagindo à maldade dele, sair errado pela tua reação ao que ele faz. Provérbios já descreveu isso aí há muito tempo. Cuidado com o tolo. Porque você vai perceber que tu está ficando igual a ele. É quando você tenta fazer alguém entender o que nunca vai entender. Esquece. Para. Ao homem sábio, você só fala 2 ou 3 vezes. Depois disso, entrega para Deus. Cala a boca. Por quê? Porque o sábio, ele não fala muito. Você já conhece alguém que é tolo porque fala demais. O sábio, geralmente, ele... mais ou menos assim. Mestre, qual o segredo da felicidade? Não discutir com idiotas. Eu não acredito que o segredo seja esse. Você está certo. Tu vai se rebaixar para fazer alguém que tem uma mentalidade do tamanho de uma ervilha, para entender a sua que já se expandiu? O sábio é diferente do tolo, porque o tolo é interessante. Eu não ia falar, mas vou falar rápido, um spoiler. Rápido, que não dá mais tempo, rápido. O que é o tolo? O tolo, ele nunca cala a boca. O tolo está sempre certo. O tolo, ele gosta de entrar em discussão e nunca perde uma discussão. Ele não aceita amigos que pensem diferente dele. Todo mundo tem que concordar com a opinião dele. Quem não concorda com ele, sai do círculo de amigos. Não é mais amigo. O tolo dá uma boiada para não entrar. Mas quando ele entra, sai de baixo. Só para quando você diz, você está certo. Ele está sempre certo, nunca está errado. Nunca perde, sempre ganha, está sempre correto. Faz tudo que é coisa errada. Nunca admite, eu errei. Só você ir para Provérbios que você vai encontrar. O inteligente. Deixa eu explicar para a gente fechar. Qual a diferença, Esther? O tolo, o inteligente e o sábio. Bem, o tolo nunca aprende. Ele cai num buraco. Não consegue sair do buraco. Chama você para tirar ele do buraco. Você entra no buraco para salvar ele. Ele sai e te deixa no buraco. Você sai do buraco sozinho. Ele cai no buraco e te chama de novo. E tu vai no buraco e acontece a mesma coisa. O inteligente cai no buraco. Mas sai do buraco. E nunca mais cai no buraco. Mas precisa cair no buraco para aprender. E o sábio? O sábio vê o tolo e o inteligente caindo no buraco e nem lá cai. Aprendeu? Aprendeu? Vou explicar melhor.
O tolo nunca aprende. O inteligente precisa sofrer para aprender. E o sábio aprende com o erro alheio. Evita muitas dores porque aprende observando. Por isso que Jesus diz isso. Olhe para os campos, olhe para as aves. Isso é cultura judaica. Sabedoria, contemplação. Por isso que Provérbios chama, vai ter com a formiga. Para quê? Para ela te dar uma aula. Como que eu vou aprender? Só olha. Sabedoria é isso, é você olhar e dizer, ih, fulano fez isso daí, se deu mal, eu vou pagar para ver nada, meu irmão. É ruim, hein? Mas você não experimentou, mas eu já vi que deu errado para fulano, eu vou fazer também? Eu não. Prestou atenção? Vou fechar. O que é sabedoria? Saber usar o saber. Saber usar o que sabe. Se você sabe, mas não usa, não é sabedoria, é conhecimento. Conhecimento não é sabedoria, sabedoria não é conhecimento, informação não é nenhum dos dois. Informação, guerra da Ucrânia contra a Rússia. Não sei, um monte de coisa aí. Conhecimento. Vai trazer o que significa, como começou, o que é cada uma, o que é o presidente, o que é a ONU, o que é isso. Vai te explicar. Sabedoria, como eu vou usar isso? Para que eu vou usar isso? Porque até hoje a história não ensinou nada. Já percebeu? Tem a história toda para trás. O ser humano continua repetindo a história. Por quê? Não são sábios, só são cultos. Então o que é sabedoria? Saber usar o saber. Vamos lá. Informação. Tomate não é legume, é fruta. Conhecimento, não existe fruta. Fruto. Fruta é um termo popular, mas é fruto. E sabedoria? Bem, tomate não é legume, é fruta. Sabedoria, não usar o tomate na salada de fruta. Saiba saber usar o que você sabe. Porque se você sabe e não sabe usar, você vai morrer só culto. Sem saber personificar a sabedoria. Não posso terminar sem dizer. Quem é a sabedoria? Jesus. Quanto mais você se parece com Ele, mais sábio você fica. Ele é a sabedoria de Deus. Aleluia! Glória! Um dia, quem sabe, a gente conversa melhor sobre isso. Mas mulher sábia. Qual a diferença de uma sábia para uma tola? Edificar é construir. Se a mulher constrói com qual material? Que o homem dá. Existem muitas mulheres recebendo material bom e jogando fora. Essa é a tola. Nunca dá valor ao que tem. Está sempre murmurando. A sábia não. A sábia, ela recebe tijolo de traição, de mentira, de indiferença, de decepção, de alguém que só fica no celular, de alguém que prefere os parentes à própria família, de alguém que faz bonito lá fora e feio dentro. E ela consegue pegar isso e transformar em material bom e levantar a casa. Isso é sabedoria. Isso é Abigail. É não se tornar parecido com quem você convive. É não esperar maçã de abacateiro. É saber viver da forma que você tem que viver. É isso aqui que eu tenho que viver? Então vou viver da melhor maneira possível. Nem tudo que fala deve ouvir. Canta por dentro. Tá falando besteira e tu, tá cantando. Não é para ficar cantando, tacando piada. Porque eu conheço uma irmã que fazia isso. O marido começava a pegar, queima ele, Jesus! Queima ele! Tu vai irritar mais ainda. Isso não é sabedoria. Sabedoria é ser o que ninguém espera que você tem que ser. Guarde essa palavra no seu coração. Se você é um cristão maduro, a gente vai saber
Se você se parece com Jesus, a gente vai saber pela forma que você vive, não na igreja também, mas muito mais em casa, que é onde você é o que você é de verdade. A Estezinha é uma bênção. Você sabe aquilo que eu deixo você saber sobre mim. Pergunta ao meu esposo lá atrás quem sou eu. Porque em casa eu sou o que eu sou de verdade. Aqui, alguém esbarrou em mim. Problema não, querido. Pisaram no meu sapato novo. Ai, problema não. Aí quando sai, miserável, estragou o meu sapato. Quem é você? Quem sou eu? Ser sábio. Encarne o que você conhece. Vou fechar. Você sabe que deve perdoar, mas não perdoa? Você só é conhecedor, não é sábio. Você sabe que não pode fofocar e fofoca? Você só é conhecedor, não é sábio. Você sabe que não pode mentir e mente? Você só é conhecedor, não é sábio. Sábio é quando você vive